Você está à procura de uma boa leitura para ler com a sua família? Esse vídeo é para você. Hoje eu vou falar de um dos livros que eu mais gosto, As Crônicas de Nárnia. Foi o livro responsável pela minha conversão e por isso eu tenho muito carinho com esse livro, mas não só por isso, porque, literariamente falando, As Crônicas de Nárnia é um livro muito rico, com várias alegorias e algo que é importante para formar a mentalidade, o imaginário do seu filho. Então, hoje nós vamos falar sobre isso. Mais uma vez, estou aqui com o meu caderninho. Nós vamos tratar a respeito de alguns pontos. Então, primeiro de tudo, eu quero te contar como eu conheci as Crônicas de Nárnia. Lá em 2023, mais ou menos, após... 2023? Não, 2020, mais ou menos, após ler Harry Potter, eu comecei a ler vários livros e o nível das minhas leituras foi aumentando. Então, houve uma época da minha vida que eu li muita autoajuda. Hoje em dia leio de vez em quando, em um momento ou outro, mas não é mais o meu tipo de leitura favorita. Então, eu comecei esse processo lendo Harry Potter, lendo alguns livros de autoajuda, li algumas coisas que hoje em dia eu não leria mais de jeito nenhum. Depois eu faço outro vídeo falando a respeito disso. Mas houve um momento em que eu comecei a focar nos clássicos, a focar em livros melhores mesmo. E foi aí que eu conheci dois livros do C.S. Lewis, que são Cristianismo Puro e Simples e As Crônicas de Nárnia. Quando eu fiz essa leitura, eu enxerguei que havia um casamento perfeito entre esses dois livros. Mas, lendo As Crônicas de Nárnia, naquele primeiro livro em que o Diggory é o personagem principal, houve um momento em que, lendo aquele livro, eu notei como Deus me amava. E que momento foi esse? O Diggory tem a mãe doente e ele sente muita dor por causa disso. Ele sente muito que a mãe esteja doente e ele não pode fazer nada em relação a isso. Mas quando ele chega diante do Aslan, que é uma figura para Deus, Jesus e o Espírito Santo, Deus Pai, Jesus e o Espírito Santo, ele olha para o Aslan e ele percebe no olhar do Aslan que o Aslan sente mais a dor dele do que ele próprio sente. Nesse momento, quando eu li, eu ainda não acreditava em Deus e, ao ler isso, acendeu algo dentro de mim que é: puxa vida, a vida no mundo é difícil, muitas coisas ruins acontecem, mas Deus sente a minha dor e a nossa dor da humanidade mais do que nós mesmos sentimos. E nós nem temos como mensurar isso, quanta dor ele sente por tudo que acontece. Mas ele realmente sente. Então, esse foi o primeiro estalar que as Crônicas de Nárnia me deu. Depois disso, já lendo o segundo livro, em que o Edmundo faz algo que ele não deveria fazer, compactua com o mal, e depois disso a feiticeira pede que ele seja morto na mesa de pedra. O Aslan se oferece no lugar dele e morre, mas depois ressuscita, porque havia algo na mesa de pedra que dizia que aquele que entregasse a sua vida, que fosse um sangue inocente e entregasse a sua vida, ressurgiria. E quando eu li isso, acendeu dentro de mim mais uma luz que foi: puxa vida, eu sou o Edmundo e Jesus fez a mesma coisa por mim. Então, eu preciso buscá-lo, eu preciso encontrá-lo. E embora o Lewis seja protestante, a primeira coisa que veio à minha cabeça não foi ir a uma igreja protestante, mas foi, ao contrário, voltar para a igreja católica. Então eu comecei a estudar a respeito, tirar as dúvidas que eu tinha sobre vários pontos, sobre várias questões. E hoje em dia eu sou católica, graças a Deus, mas também por meio desse livro, porque ele acendeu dentro de mim essas luzes. É por isso que eu gosto tanto das Crônicas de Nárnia. Existem tantos outros pontos que eu marquei quando eu li que são bem interessantes. E um dia, se eu pudesse, eu faria um clube de leitura só de As Crônicas de Nárnia. Se isso é de seu interesse, deixa aqui nos comentários para eu saber se você tem interesse nisso ou não. Mas foi uma leitura que eu gostei bastante e por causa disso eu estou trazendo aqui para o canal. Depois disso, As Crônicas de Nárnia é um tipo de livro que trabalha com alegorias. O que é uma alegoria? É quando eu faço uma imagem que mostra perfeitamente o que a coisa é. É claro que nenhuma imagem é perfeita, porque
não tem como criar uma imagem perfeita para a coisa, mas é uma imagem que se assemelha muito, que chega muito próximo. E o Lewis faz isso. Então, os personagens do Lewis, não é que eles tenham uma virtude ou outra. Isso acontece com os personagens mais humanos da coisa. Só que o Aslan, ele representa o próprio Deus. Então, ele tem em si as virtudes, ele tem em si tudo aquilo que nós precisamos vislumbrar. Você nota que o Lewis escreve mostrando mesmo o Aslan como a face de Deus. E acredito eu que tenha sido por isso que eu tenha me convertido lendo esse livro. Porque ler as Crônicas de Nárnia é como vislumbrar aquilo que Deus tem para nós, só que de um modo mais infantil, de um modo mais leve, sem ler as Sagradas Escrituras, sem estudar filosofia. Então, foi um livro que me ajudou muito e eu quero deixar aqui nesse vídeo a indicação para você ler com a sua família. As Crônicas de Nárnia são 7 livros, você pode ler tanto na ordem cronológica da história, também pode ler na ordem que o Lewis lançou. Eu prefiro ler na primeira ordem porque você entende melhor, você entende como Nárnia surgiu, depois você vê os 4 irmãos Pevensey, tem uma história que é o cavalo e seu menino, e depois você tem os demais livros. Mas é um livro que eu gosto muito, que eu indico para as famílias, e as crianças amam. Todas as crianças que leram as Crônicas de Nárnia comigo, na maior parte das vezes, elas gostaram bastante e Nárnia se tornou um lugar para o qual elas vão quando elas querem ver aventuras, viver aventuras e também analisar, estar perto de algo que é profundo e ao mesmo tempo é leve. Pois bem, fica aqui a minha indicação. Espero que você tenha gostado, que você leia com sua família e que vocês sejam muito felizes nesses momentos. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima!